noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. Como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de coração a participação. E hoje, na noite de hoje, não poderia ser diferente, nós temos novamente um assunto que é muito interessante, com um convidado muito especial, o senhor Mauro Trojan, que é arquiteto, físico, diretor da Paideia, uma escola de cursos alternativos fantástica, onde ele vai explorar um pouquinho, do que é administrado lá, entre outras coisas, IEJA, cursos profissionais. Seja muito bem-vindo, Mauro, é um grande prazer em tê-los aqui conosco. E hoje nós vamos falar de um assunto que se chama inteligência espiritual, e a gente está ansioso para ver esse assunto aí. O que a gente pode entender sobre inteligência espiritual, Mauro? Boa noite. Boa noite, um prazer imenso a gente poder estar aqui, inclusive trazendo um pouco do nosso trabalho, né? Perfeito. Que há algum tempo eu exploro o aprendizado que eu tive em física. Eu fui 32 anos professor de física e exploro justamente a união hoje que a física quântica traz com a espiritualidade. Perfeito. Muitas das coisas da espiritualidade são explicadas pela física quântica. Por exemplo, o nosso próprio pensamento. Certo. E o que é, na verdade, inteligência espiritual? A gente costuma divagar bastante sobre a inteligência intelectual, Certo. que é a aquisição do conhecimento. Bem tranquilo. É isso aí. Inteligência emocional, que é, na verdade, uma coisa até muito desenvolvida pelo Daniel Goleman, né, que explora a gente ter um autoconhecimento a respeito das nossas emoções, ter um autoconhecimento a respeito das nossas atitudes e, a partir disso, buscar emocionalmente o nosso equilíbrio diário, que é o que mais ou menos todo mundo busca. Só que muitas vezes a gente esquece de uma terceira inteligência, que é a espiritual. Hoje, e veja bem, quando a gente fala de espiritualidade, não estamos falando de religiosidade. Primeiro item. Por isso que, inclusive, em palestras que a gente dá, eu costumo dizer assim: sejam muito bem-vindos católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, todos são muito bem-vindos. Religião não importa, todo mundo. Exatamente, inclusive porque as religiões acabam nos levando para o mesmo lugar, que é... São os diversos caminhos que levam ao mesmo lugar. Exatamente. Eu gostei muito da abertura de vocês aqui, fazendo uma diríamos assim, uma atitude de um chamamento a Jesus Cristo. Eu acho que na verdade, todas essas religiões, elas conduzem ao mestre, a esse caminho. Mas a espiritualidade, ela trata de valores. E quando a gente trata de valores, uma pessoa que é agnóstica, uma pessoa que é ateu, ela tem seus valores, então ela desenvolve a sua espiritualidade. Por isso que isso não tem a ver com a religiosidade. Eu diria assim que a espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças que cada um desenvolve. Só que muitas vezes nós temos crenças que vieram lá de nossas, digamos assim, da nossa infância, das nossas raízes, coisas nunca bem compreendidas e que aparecem em determinados momentos e que a gente tem que trabalhar pela nossa inteligência espiritual. Vícios e virtudes, né? Por exemplo, quem de nós não é orgulhoso? Quem de nós não tem vaidade? Quem de nós não é egoísta? Quem de nós não sente inveja, não sente raiva? Isso são vícios espirituais. E que a gente tem que, no nosso dia a dia, trabalhá-los. Só que como é que eu trabalho? Primeiro, o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer as minhas atitudes, eu tenho que saber por que eu tenho determinadas crenças e que em determinados momentos elas afloram. E, por exemplo, como é que eu vou combater o meu orgulho? Como é que eu vou colocar na balança virtudes que venham combater meu orgulho? Eu costumo dizer que o orgulho e o egoísmo,
que infelizmente andam de mãos dadas Sim, e bem apertadas, a gente combate com o quê? Humildade e caridade. Sejamos mais humildes. A gente não consegue diminuir o nosso orgulho, mas nós conseguimos aumentar a nossa humildade. No dia a dia, nós temos, na verdade, eu diria assim, a obrigação para conosco mesmo de hoje ter sido uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Que amanhã eu seja uma pessoa melhor do que eu fui hoje. E isso significa dizer assim que gradualmente eu aumente a minha humildade, eu aumente a minha caridade, eu aumente meu potencial de perdão. Nossa, perdoar é uma coisa tão boa. O que o perdão combate? O egoísmo, né? O orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela não perdoa, porque ela sempre acha que tem razão. Que está errada. Ela acha que sempre tem razão. E como ela acha que sempre tem razão, ela não precisa perdoar. Exato. Isso para mim é uma pessoa pequena, né? Uma pessoa que não está cultivando um valor tão importante que é a humildade. Muito limitada, né? Exatamente, né? E sofre. Os nossos vícios não adianta. Na hora que nós fazemos introspecções, na hora que nós fazemos reflexões, se é que essas pessoas fazem, sofrem. E traz uma intranquilidade muito grande para a vida. Desequilibra a pessoa. Eu costumo substituir a palavra egoísmo por individualismo. Porque talvez assim a gente tem trabalhado alguns temas onde a gente fala do egoísmo. E o egoísmo vem do latim, que é o ego, é a persona, e é a nossa materialidade, a nossa experiência na matéria. E às vezes a gente pode pensar assim, talvez eu não possa vencer a matéria hoje, mas o individualismo eu posso. Talvez. Perfeito. Eu posso extirpar o individualismo. Perfeito. Eu Perfeito. preciso. E nos dias de hoje, né, Mário, a gente vê isso tão empírico, né, nos dias de hoje, porque eu quero ser melhor que o Mauro, eu quero ser melhor que os dois Mauro. Tu é melhor. Ah, deve ser. Mentira. Então, no nosso dia a dia, a gente vai em contra esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, porque parece que é normal, né, essa cobrança de eu ser melhor, eu preciso ser melhor. Mas a que custo? A que custo, né? Então é uma cobrança muito grande. Eu passo por cima de quem? Às vezes de mim mesmo, né? E acaba atropelando. E dos meus valores. Nossa, de mim mesmo e dos meus valores. Né? De você, porque quando a pessoa está errada, ela sabe que ela está errada, mas ela não admite, aquilo fica machucando ela. E eu adoeço com isso, né? Que é onde a gente vai entrar na questão espiritual. Eu me lembro que um colega nosso falou uma vez, ele usou o seguinte exemplo, Mauro, que vai um pouco ao encontro disso que a gente está falando. Imagine aquele irmãozinho que está lá num presídio que cometeu um assassinato. Como é que ele consegue dormir? Né? Porque imagina você fazendo uma coisa dessas, né? Você não consegue dormir. Por que ele então consegue? Não despertou a consciência dele. No momento que despertar a consciência, ele vai se dar conta. Aí não dorme mais. Então olha que interessante essa analogia, né? Perfeito. Quando é que nós vamos despertar a nossa consciência agora para essa questão da inteligência espiritual, da bondade, da caridade? Ou seja, a autoconsciência. A autoconsciência. O despertar vai ser quando? Falaste uma palavra básica, autoconsciência. Só que qual é a minha busca? Qual tem que ser minha busca pela autoconsciência? A gente tem que refletir mais. A gente tem que interagir mais conosco mesmo. A gente tem que... eu costumo fazer desafios assim, e me desafio muito com isso. Quantos minutos por dia eu passo para fazer uma introspecção a respeito das minhas atitudes, a respeito de como que eu vou proceder, ou como que eu procedi, como que eu poderia ter sido diferente? Se eu tenho determinados valores, por que eu escapei desses valores em determinados momentos, né? Por que eu tive rompantes que não são rompantes que eu gostaria de ter? Mas se de repente essas atitudes, elas não são refletidas pela pessoa, elas passam a se repetir. E a partir do instante que elas passam a se repetir, a pessoa... Tu estava falando agora há pouco, uma vez, num trabalho que eu tive que fazer, eu entrevistei alguns presidiários. Certo. E pesados. E aí um deles me chamou muito... Isso já faz alguns anos, já faz décadas, mas um me chamou muito a atenção, porque ele me disse assim: professor, sabe que, nossa, eu estava com a minha família muito mal, filho passando fome, isso a gente não consegue admitir, e no bairro que eu moro aí, na verdade, eu tive
uma alternativa de buscar um dinheiro mais fácil, que foi assaltando. E assaltamos e realmente conseguimos o dinheiro. Deu certo e por um tempo. Deu certo, e daqui a pouco fomos assaltar de novo e, puxa, a pessoa reagiu e eu acabei matando a pessoa. Bem o que tu falasse. Fiquei muitos dias sem dormir. Não conseguia imaginar como é que eu fiz aquilo, Mas continuei nessa vida. E daqui a pouco, num outro assalto, eu matei de novo. Eu já fiquei 2 noites sem dormir. Na terceira vez que eu matei, eu já dormi tranquilo. Acostumou. Viram essas atitudes, Olha só. pela falta de reflexão da pessoa, de não fazer o processo de autoconsciência, o processo, será que Autoavaliar-se. de autoavaliar, será que são os valores que eu queria, que a minha família queria, que a sociedade Aí precisa? virou um trabalho. Exatamente, virou um trabalho. Mas aí, professor, o senhor falou uma coisa muito interessante. Claro, a gente foi né, a gente foi crítico agora, usamos um exemplo exatamente. pesado, né? Mas no nosso dia a dia, quantos crimes nós cometemos com nós mesmos e a gente leva para o lado da normalidade? Porque no trabalho, na sociedade, na família, às vezes a gente passa por cima de alguns valores que no começo deu um problema, a gente achou ruim, e depois vai ficando normal com uma questão desse exemplo. Sabe que tem uma O que coisa... falta aí? Espontaneidade. Mas sabe que tem Você não coloca tem uma na reflexão. posição. Uma reflexão que se faz assim, às vezes a gente, meio intempestivo, Exato. a gente termina dizendo alguma coisa para alguém, ou diz, ou escreve alguma coisa na rede social. Nas redes sociais. Às vezes o cara está meio nervoso, mas a reflexão diz assim: tu diria a mesma coisa, ou tu escreveria isso num outdoor para todo mundo ver? Interessante. Bela reflexão. Bela reflexão. É para realmente tu quer se expor para o mundo assim, dessa forma? É isso aí. Tu está te expondo de uma forma que vai ter um preço pesado. Às vezes, entre 4 paredes, tu mostra um ser. Mas reflete sobre isso, faz uma reflexão diária. Como o professor falou, quanto tempo a gente perde fazendo uma reflexão diária? Imagina. Estou muito Mas cansado sabe que hoje. eu acho que diante dos amigos, da família, a gente não é espontâneo. Tu não fala aquilo que tu pensa. Tu não fala para tua família. Tu sabe pensar, Tu guarda pra- as coisas, guarda mas pra tu você. guarda, tu não fala. Não desabafa, não Tu não é espontâneo. Mas deveríamos ser, né? Deveria ser. E ela tem um Deveria preço. Às vezes, tu se abrir para o mundo tem um preço. E às vezes a gente não se acha pronto para Sabe- enfrentar todo esse processo. Sabe, eu vejo uma coisa assim, o nosso podcast é mais ou menos assim, professor, entendeu? A gente vai indo, começa a aparecer, daqui a pouco o pessoal Mais comenta. atrapalha o convidado do que ajuda. Que maravilha. Mas olha só que interessante, uma vez eu vi uma frase assim, que coragem você teria de sair na rua agora dizendo assim, ó, ei, né, Jesus, ou falar de Jesus. Nossa, isso, né, é tranquilo, experimenta. Seja espontâneo, assim. Tem essa forma de dizer, olha, eu fiz uma reflexão, eu estou colocando em prática o que Jesus falou, como o senhor disse, né? Fazer aquela análise como Santo Agostinho fazia, né? Isso. Chegava toda No final noite, do dia. no final do dia, ele dizia, olha, o que eu fiz de certo? Eu fiz isso, errei isso, vou tentar corrigir isso do outro dia e fazer toda noite uma reflexão. E na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente não consegue. A gente está cansado, tem tanto problema, é família, né? Enfim. Mas ser verdadeiro, dizer, eu acredito, eu estou tentando me mudar espiritualmente, né? O meu eu. Né? Porque na grande maioria das vezes, né, professor, a gente entende que quer mudar o mundo, mas começando pelo vizinho, né? Então eu não, é o vizinho que tem problema, né? Sempre ouvido. Fala assim em Jesus Cristo. Quando a gente diz assim, que a pessoa reflexiva, ela começa a identificar os seus vícios e as suas virtudes. Perfeito. E o nosso dever é diminuir os nossos vícios e potencializar as nossas virtudes. Como nós vimos falando, caridade, humildade, o perdão, né? A fraternidade, tudo isso, a justiça, tudo isso, na verdade, está no guarda-chuva de um sentimento maior, que se chama amor. O ato de amor, o ato de perdoar é um ato de amor. Na verdade, quando Jesus Cristo, por exemplo, disse, ame os seus inimigos, ele não estava dizendo para a gente amar os nossos inimigos como a gente ama nossos filhos, nossos pais, nossa esposa, o nosso marido, os nossos melhores amigos. Ele está dizendo, perdoa-os. Perdoa.
Porque é um ato de amor. A gente ser humilde e ser caridoso é um ato de amor. Então, quando Jesus Cristo, em cima do que tu estavas falando, quando Jesus Cristo disse assim, vigiai e orai. O que ele quis dizer? Ele não está dizendo para vigiar o teu vizinho. Exatamente. Vigia as tuas atitudes. Vigia os teus hábitos. Vigia os teus vícios. Tente ser mais reflexivo. Tente, na verdade, fazer um processo de autoconhecimento permanente, porque isso tem que ser permanente, para que amanhã tu seja uma pessoa melhor. Só que como é que tu vai querer ser uma pessoa melhor se tu não descobriu como é que foi hoje? Como é que foi ontem? Se tu não pensou a respeito das tuas atitudes. Esse é o vigiai. Esse é o vigiai. E, desculpe, mas eu vou dar uma dica que eu uso para mim que funciona muito bem. Nos ajude. Na hora que a gente vê que vai perder a paciência com alguma coisa, na hora que a gente vai largar a tramontana, que nem a gente diz, né? Vou, na verdade, aplicar agora vícios que eu tenho, dá uma paradinha, pode ser no meio de uma discussão, pode ser que nem aqui numa mesa, que às vezes a gente se inflama, vem sangue pro olho por causa de uma coisa que o outro disse para ti, dá uma parada, sai 1 minuto do lugar que tu estava, levanta, vai para um cantinho, tomar uma água. Respira fundo, eu costumo dizer, respira fundo 3 vezes, aspira e conta até 7, tranca a respiração e conta até 7, e expira e conta até 7. Faz 3 vezes isso. Sabe por quê? Porque a gente limpa a nossa mente. Porque a gente se concentra na contagem da respiração. Terminado isso, peça ajuda à espiritualidade superior e reze um Pai Nosso. 2 minutos depois tu volta para o mesmo lugar que tu estavas e tu é outra pessoa. Mudou a vibração. Tu é outra pessoa, tu mudou a tua frequência, mudou a tua vibração e tudo mais. Depois nós vamos ter que conversar sobre isso. E não ofendeu a pessoa que estava na tua frente. E não ofendeu a pessoa. O que eu queria dizer, aliás, não queria. Queria passar. É o seguinte, quando Jesus falou do perdão, nós demoramos muito para entender que quando você não perdoa alguma ofensa, alguém que te deixou uma boca que costuma falar sem pensar. E tem bastante. E você não perdoa, você fica com a mágoa dentro de si e você fica remoendo isso dias e meses. E isso te prejudica. A tua vibração fica baixa e as entidades, os espíritos que precisam de ti são pessoas negativas também. Então nós jogamos mais contra nós do que contra a pessoa. Às vezes ele nem se lembra que te ofendeu. Mas você está lá mastigando aquilo para dizer, olha, ele me falou isso. Então nós nos prejudicamos a nós mesmos. Aproveitando esse teu gancho, a raiva e o ódio, tem uma frase que eu adoro, a raiva e o ódio é como tu tomar veneno e querer que o outro morra. Exatamente. Essa é muito boa. E tu tá te envenenando, tu tá, sabe? E aí o que acontece? A pessoa resolve exercer o poder do perdão. O perdão, ele é, na verdade, um sentimento com uma vibração tão boa que tenha certeza que a pessoa que é perdoada não vai se sentir tão bem como aquela que perdoou. Como tu estavas dizendo, a gente tira aquele negócio que estava aqui na garganta, que estava nos atrapalhando, né? está abaixando nossa vibração, porque aí tem uma coisa muito importante que nós temos que falar em cima disso tudo, que antes nós falamos, Mauro, de vibração. Existe uma escala chamada escala de Hawkins, isso é comprovado já cientificamente, que é uma escala dos nossos sentimentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até tenho ela aqui. A raiva, olha só, a culpa tem uma vibração de 30 Hz. O medo, e nós vivemos com medo, né? Tem uma vibração de 100 Hz. A raiva tem uma vibração, o ódio, de 150 Hz. Sabe qual é a vibração do perdão? 350 Olha Hz. só. Aí vamos pensar o seguinte, agora vamos pensar um pouquinho, vamos afinar esse nosso bate-papo, colocando um pouquinho de física quântica na parada. Por favor. O nosso pensamento é uma onda mento-eletromagnética. É uma onda eletromagnética, que nem onda de rádio. Ela é uma onda eletromagnética. Toda onda existe para transportar energia. Se eu quiser que a energia saia de um ponto e vá até outro ponto, a energia não vai sozinha, ela tem que ser transportada. Seja por uma onda sonora, levando a energia do som, seja por uma onda eletromagnética e assim por diante. Pois bem, a energia
ela está diretamente ligada à frequência do sentimento que a onda vai transportar. Nós temos uma relação profunda, e hoje, vou dizer de novo, comprovado cientificamente, entre mente e coração. A mente, na verdade, através do nosso cérebro, ela vai emitir a onda. Mas quem é que vai carregar essa onda com a energia que ela irá transportar? O nosso coração, com o sentimento que eu estiver tendo na hora. Perfeito. Se eu estiver tendo, na verdade, um sentimento de raiva, que nem tu falasse antes, a energia que eu vou propagar no ambiente que eu estiver, para todas as pessoas que estiverem, vou contaminar o campo magnético de cada uma dessas pessoas, e se elas não estiverem protegidas, elas vão absorver essa energia, com a energia de baixa vibração da raiva. É aquela história que às vezes a gente entra num ambiente e não se sente bem, e não sai por quê? Sai desse ambiente. Ele é de baixa energia e tu não está conseguindo criar o escudo para te proteger dessa energia de baixa vibração. Só que tem um detalhe. Antes de nós emitirmos o pensamento, antes de nós emitirmos para o ambiente o pensamento contaminado com esse tipo de energia, eu encharco todas as minhas 50 trilhões de células, que são, na verdade, nada mais, nada menos do que pequenas mentes que compõem essa mente maior. E aí o que significa que eu baixo a vibração de todo o meu corpo. E quando eu baixo a vibração do meu corpo, eu abro a cancela para a entrada de doenças. Então, um dia que eu passei raivoso, no outro dia eu não entendo por que eu acordei gripado. Ou por que eu acordei com torcicolo para dormir mal, vou ter que trocar meu travesseiro. Nada. Pensa o que tu fez no dia anterior e tenha certeza que isso teve muito a ver, porque tudo que nós pensarmos e sentirmos será drenado para o nosso corpo físico. Quem paga o pato é o nosso corpo físico. Não tenha dúvida disso. É o que nós estávamos falando antes, de uma parábola que diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Baixou a vibração. Nós estamos dando um comentário de uma palestra. Mas aí a gente é assaltado pela doença. Perfeito. Por todas as outras coisas que nos derrubam. Perfeito. Quem acredita em reencarnação, né, é o meu caso, né? Eu sou um cristão, né? Respeito todas as religiões e acredito na reencarnação. A gente traz de outras encarnações problemas vividos e esquecidos, e que de repente o nosso corpo físico é que paga o pato. Correto? Nessa encarnação. Mas tem outras coisas que nós adquirimos aqui. E aí o cara diz assim: se eu trouxe de repente de outra encarnação problemas que eu vivi, graças a Deus, Deus nos dá o privilégio do esquecimento, né? Eu não lembro, porque de repente pode ser que o meu pai tenha sido meu tio numa outra encarnação e eu matei ele. Como é que eu iria conviver nessa encarnação com isso? Então a gente tem esse privilégio do esquecimento. E aí, com esse privilégio do esquecimento, eu não sei porquê, mas a intuição me mostra que eu estou trazendo coisas que eu devo, na verdade, superar. Crenças que eu tenho que superar. Como é que eu posso superar? Seja caridoso, seja humilde, seja fraterno, pratique o amor, pratique o perdão. Admite que você erra. Admite que tu erra. Nós estamos, pelo amor de Deus, nós estamos no início da nossa vida de crescimento intelectual e moral. E esses crescimentos, eles têm que se dar juntos. Não adianta nós crescermos intelectualmente e não moralmente. Sabe, professor, eu estava olhando outro dia uma pessoa fazer algumas queixas, dizendo assim: não sei porque está acontecendo, foi um mês turbulento, foi um mês de saúde hospitalar do parente, foi várias conturbações, nossa, foi um caos, né? E, realmente, o que eu tenho que aprender com isso? Olha o que ela falou. O que eu tenho que aprender com isso? Não foi as pessoas que estavam complicadas ao redor dela. Ela falou para mim o que eu tenho que aprender com isso. O que eu preciso aprender com isso. Caramba, eu fiquei olhando, puxa vida, porque eu tive que exercitar a paciência, a caridade, a humildade, como o senhor colocou, e fui muito exigido. Nossa, eu perdi a paciência, enfim, ser humano como sou, errei aqui, errei ali, mas me mostrou o caminho. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas, que o senhor falou, que aparecem na nossa vida para nos atrapalhar, nos testar, é para quê? É para que nós aprendamos. Né? Como disse aquele passagem, eu pedi força, né?
E Deus me colocou lá desafios para superar. Eu pedi, né, inteligência e tal, mais dificuldades, mais problemas. Né? Eu pedi amor, Ele me deu, né, só me dá. Por quê? Eu é que tenho que aprender na íntegra, né, professor? Então o que o senhor bem colocou aí, quando é que eu vou exercitar isso? Meu Deus, olha, coisa fantástica dessa questão da energia quântica. É o que está aqui no meu coração, que eu consigo emanar tanto para contaminar, vamos ser bem, quanto para ajudar. E na grande maioria das vezes a gente mais contamina que... E uma coisa, tu é inteligente para conduzir essa energia. Ah, Nós sim. somos É o meu inteligentes. livre-arbítrio? É o meu livre-arbítrio que eu Por que tenho? não conduzir? Mas o problema que a gente tem maior, que eu vejo, posso estar enganado, é que a pessoa que te discorda, você atrita. E tudo aquilo que te atrita te pule. Mas você não gosta de ser contrariado. E ali é a oportunidade de você mudar. Porque todo mundo concordar com o que tu faz, tu não vai mudar nunca. Perfeito. Agora, aquela pessoa que te contraria... Mas aí, Roselino, eu vou usar um texto aqui do Mário Sérgio Cortella, que eu achei muito interessante para o tema. Ele diz o seguinte: não se desgaste querendo ajudar quem não se ajuda. Sim. Tem pessoas que não querem ser curadas, porque doentes elas chamam mais atenção. Tem pessoas que não querem ser consertadas, porque estarem quebradas, elas conseguem sugar a energia dos outros pela vitimização. Então vem bem contra o que o professor falou. Eu fico naquele estado de vitimismo, né, e tal, e aí quando eu chego lá no ambiente, eu acabo sugando a tua energia. Então, o que o professor falou, afasta desse lugar. Te afasta. Mas na verdade nós temos que se preocupar com a nossa consciência, com os nossos defeitos. O defeito dele, a conta é dele. Não, mas quando é que nós vamos conseguir Que dominar isso? maravilha que essa... Sabe que eu fiquei ainda pensando o que essa mulher te disse? Como é que foi exatamente a frase? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender com isso? É. Porque se a pessoa parar para pensar, pelo menos eu tenho isso para mim, eu tenho a obrigação de evoluir. Eu estou aqui para evoluir. É isso, né? Eu tenho a obrigação de evoluir. Viemos para isso. Junto com o vitimismo que tu estás falando, olha como essa frase combate o vitimismo. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa vida e nós vamos passar por provações. E as provações muitas vezes podem ser doenças, as provações podem ser perdas, as provações podem ser falências, mas são provações. Exatamente. E olha o que ela diz, o que eu tenho que aprender com isso? Quando a pessoa está exercendo esse tipo de racionalidade espiritual, eu diria assim, do que eu tenho que aprender com isso? Eu já ouvi pessoa com câncer dizendo essa frase. Olha ali. O que eu tenho que aprender? Por que eu contraí câncer? Aí o que a vítima diria? Porque Deus não pensou em mim, porque os meus amigos não me protegeram, porque, olha para dentro, olha para ti, o problema é teu. Deus esqueceu de mim. O Mauro antes falou do livre-arbítrio. Deus não se mete. Se tu quer ir por esse caminho, ele não se mete, vai. Se tu quer ir por esse caminho, vai. Só que tem o seguinte, junto com a lei do livre-arbítrio, nós temos o quê? A lei do plantio e da colheita. O plantio é livre. O plantio é livre. Mas se tu plantou laranja, tu não vai colher maçã. Colheita é obrigatória. Não tem. Então, não vem culpar Deus, não vem culpar teus amigos, não vem culpar as outras pessoas, a tua família, a tua empresa. Se as coisas aconteceram para ti, faz uma reflexão, uma introspecção e faça esse pensamento. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? Por que isso aconteceu comigo? Porque eu devo ter falhado de alguma maneira. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Como é difícil fazer essa reflexão. Nossa. E quando... Pelo nosso orgulho é difícil. E por que me chama a atenção? Porque no dia a dia, eu sempre falo, a gente vive muito no automático, né? E passa batido em algumas situações, né, do dia a dia, seja de família, seja de trabalho, sociedade no geral. E quando alguém vem e para, senta na tua frente e conta, né, chega leva meio que um choque de realidade. Nossa, isso já aconteceu comigo. Eu aprendi? Acho que não. Entende? Então, como o senhor falou, essa questão espiritual é quando a pessoa está evoluída, né, no momento diz, o que eu precisei aprender com isso, né? Então eu acho que é muito importante no momento, na atualidade que a gente vive hoje como oportunidade,
nesse momento de transição planetária, que está acontecendo várias questões, seja políticas, seja de tragédias, seja, né, enfim, para a gente... Ecologia, para a gente... Transformação. Exato, a gente aprender, peraí, o que a gente precisa aprender com isso, no geral? Não é? Então é interessante porque quando vem uma pessoa, como o senhor disse, que acredita em outras existências, outras vidas, nós também, a grande maioria, né? Os nossos ouvintes também. E mesmo quem não acredite, tá? A gente tem que entender o que eu vou fazer neste momento para que eu consiga ter a vida do meu irmão um pouco melhorada. Tá? Eu vou ter que praticar essa caridade, essa ajuda, esse olhar diferente com o irmão, porque o dia a dia cobra de todos nós, né, que façamos algo. Foi isso que o mestre pediu, né? Como o senhor bem colocou, né? Coloca em prática o amor, ajuda-te. Exatamente, E exatamente. tu vê que interessante o título do nosso assunto de hoje, inteligência espiritual. Esse mundo vai melhorar, eu até acredito que a própria regeneração se dará quando todos tiverem consciência de que somos espírito. Exatamente. Nós não temos um espírito, não temos uma alma, nós somos. E como o professor falou, somos obrigados a evoluir, não tem outro caminho. Então, quando tu não evolui, tu perdeu tempo. Exatamente. Na escola. Nos foi dada essa oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos ver qual é o caminho para a minha evolução. Mas tem que fazer a introspecção, a reflexão. O que me chama a atenção, às vezes, é que pessoas que reclamam que Deus esqueceu ela. Esse é o vitimismo. Então, aquela pessoa que tem pensamentos negativos, vibrações negativas, como é que Deus vai ajudar ela? Ela está fora do caminho. Porque nós acreditamos, as pessoas que já foram para o lado da vida, elas também pensam. Tanto é verdade que mandaram quantos livros foram escritos por pessoas. Né? Então é o seguinte, as pessoas formam correntes de vibração de acordo com o pensamento. Se as coisas estão acontecendo errado contigo, é porque a tua vibração está errada. Você vai ter que melhorar. A gente forma no espaço uma vibração, uma corrente vibratória. Então se você pensa em dar um pau no fulano, uma encrenca, tem um monte de gente empurrando ali, vai lá, né? E tu sabe que esse pensamento é alimentado porque a pessoa não se dá conta de que esse Deus que ela fala está dentro dele. Como que ele me abandonou se ele está aqui? Ele está aqui comigo. A centelha divina. A centelha divina. Mas sabe que eu estava ouvindo o Rosalino comentar e eu vi um meme que está nas internets que eu achei fantástico, que é hilário, mas né, explica muito bem o que tu colocou. Tem um videozinho lá que tem um rapaz que ele tá pensando em colocar fogo no terreno do vizinho para limpar, né? Não, no terreno dele para limpar ele, com fogo. E aí ele tá conversando com... E ele vai pensando, mas eu não sei, se eu colocar aqui o fogo ele vai escapar, vai pegar no do vizinho. Aí tem um cara escorar na árvore, eles, não, mas se escapar vai só até ali. Ele, não, mas pode ir até lá perto da casa dele. Não, não vai, o vento tá para esse lado. Ele, depois vai limpar mais rápido, né? Ele, acho que eu vou botar lá. Pode ser, eles podem. Não, obrigado pela dica deles. Como é que é teu nome? Ele bota um Satanás. E aí tem vários memezinhos assim. Será que eu ultrapasso? Aqui tem um caminhoneiro, né? E tem o cara do lado assim, não, acho que tá tranquilo. Vai dando dica, né? Obrigado. Como é que tá o nome? Satanás. É hilário, né? Então, olha só que interessante isso. Como é que nós fazemos no nosso dia a dia com as nossas atitudes, como o professor falou, a energia que eu tenho, eu fico aqui com, né, coração e mente. E aí o meu coração diz não, né? É isso que tem que ir, mas meu pensamento diz, acho que vai que dá, né? Entende? Então, esse equilíbrio, como é que a gente consegue esse equilíbrio, professor? Primeiro com reflexão. Olha, buscando a reflexão. E falasse antes uma coisa que eu acho primorosa. O Gandhi, que para mim foi, junto com Madre Teresa de Calcutá, junto com a Irmã Dulce, vieram para nos ensinar, né? Estiveram aqui para nos ensinar. Pô, Gandhi liberta um país do tamanho da Índia, da colonização inglesa, sem abrir um canivete. Né? Então, isso aí deveria ser um exemplo, né? De que hoje, infelizmente, a gente não segue. Mas o Gandhi dizia uma coisa que tem muito a ver, inclusive, com o que nós estamos falando e com a própria física. Ele dizia que as nossas crenças
viram os nossos pensamentos. Ninguém pensa o que não crê. Então, se eu quiser trocar as minhas crenças, eu tenho que trocar meus pensamentos. Mas vamos um pouquinho mais longe do que ele dizia. Os meus pensamentos viram minhas atitudes. As minhas atitudes viram meus hábitos. Eu me acostumei com isso. E o hábito molda os meus hábitos moldam o teu caráter. Exatamente. Então, se tu e o teu caráter vai determinar o teu futuro. Não tenha dúvida. O teu vai determinar o teu futuro. Então, tu falasse antes dessa questão de a vibração que atinge outras pessoas. Diga-me com quem andas e eu dir-te quem és. Tu não vais ver vamos pegar assim, um narcotraficante andando com uma pessoa de bem. Sim. As vibrações não casam, não entram em sintonia. Na verdade, por que eu digo assim, tu entra num ambiente que tu te sentiu mal, sai daí, sabe por quê? Tu vai acabar entrando em sintonia com a vibração desse ambiente. E a gente sabe por quê? Porque te contamina, correto? E tem um outro detalhe importante para quem acredita no plano espiritual. Os bons espíritos que vêm nos intuir, os bons pensamentos, eles não se misturam com os espíritos de baixa vibração. Exatamente. Então diga-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. Se tu queres, na verdade, que tu tenhas a espiritualidade de alta vibração junto contigo, tu tens que estar numa alta vibração. Porque se tu baixar a tua vibração, eles vão embora e vem os outros. E, professor, uma vez eu vi, eu não lembro quem foi o palestrante, o senhor disse, me diga com quem tu andas e eu direi quem és. E ele disse, não, eu vou falar diferente, me diz quem tu é, eu digo com quem tu andas. Também. Olha que daí eu fiz, pois é, porque nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, me diz quem tu é. Tu tá mudado? Fez a tua transformação? Não, então eu vou dizer com quem tu anda. Quem que vai se aproximar de ti? Que energia eu vou trazer para perto de mim? Né? E a gente usa um exemplo assim, ó, eu sou viciado, eu sou fumante, eu sou alcoólatra. Quem que eu atraio para mim? Eu tenho isso. A gente sabe, né? Irmãozinhos de boa fé, não, né? Um amigo meu muito brincalhão, que ele disse assim, tem 3 lugares no mundo que tu não precisa ir. Ou vai o mínimo possível. O presídio, não vai. No hospital, em último caso. E no cemitério, menos ainda. Exatamente. Então, a gente tem essas opções, e por entendimento, de ir atrair quem nós desejamos, né? E como o senhor falou, eu tenho aqui no coração... Entra em sintonia. Exato. Entra em sintonia. Energeticamente. Entra em sintonia de vibração, de frequência. Exato. As frequências entram em sintonia. Como o senhor falou, a gente vai com os pensamentos e as atitudes nos transformando aos poucos, praticando a caridade, né? Sendo humilde, caridoso, afastando a vaidade, o orgulho, entre outras coisas. Quando eu faço isso, vou atraindo pessoas com a mesma energia, o mesmo pensamento. Aí a transformação ocorre mais fácil e as atitudes se tornam reais, como o senhor colocou. Me corrija, mais ou menos esse é o... Mas perfeito, perfeito. A gente vai trocar os nossos hábitos quando a gente identificar se eles estão certos ou se estão errados. E quando eu identifico, eu passo a pensar de forma diferente. E no instante que eu passo a pensar de forma diferente, significa que o meu pensamento está carregando um sentimento diferente. E aí eu estou me corrigindo. O Emmanuel, um dos grandes mentores do nosso querido Chico Xavier, ele tinha uma frase que é fantástica, ele dizia assim, o sentimento é a forma do teu pensamento. Ou seja, o teu pensamento é moldado pelo teu sentimento. E eu até trouxe aqui eu tenho estudado muito, até em função de curso e palestra que a gente dá, eu tenho estudado muito... Que diga-se de passagem, eu vou fazer um corte aqui, o professor Mauro Trojan vai fazer uma palestra, tá? Fazer uma exposição no Jardelino Ramos, dia 19 de outubro, às 14 horas, sobre epigenética. Fantástico. Não deixem de ir, se puderem, já façam as suas reservas lá. Vai ser fantástico esse dia. Já fiz o case. E um abraço para o nosso grande amigo Dorival. Dorival. Só uma perguntinha, como é que fica sabendo? A gente tem uns amigos espirituais aqui que dão uns toques. Intuição. Alguém soprou no meu ouvido. A gente manda um casezinho de propaganda e manda lá para o Dr. Dorival. E o Dorival disse assim, esse cara vai
estar lá. E tu sabe por que a gente atrapalha um pouco o convidado? Que é para ele não falar tudo no programa e Para ele voltar a Claudinha. Porque, por exemplo, essa epigenética É um assunto que a gente vai querer que o senhor venha, Com certeza. venha desenvolver aqui. Com certeza. Porque a gente já firmou uma parceria aqui, né? Já Que tá feito. não é mais várias que vai voltar. Eu diria assim, ó, a física quântica, a inteligência emocional, a inteligência espiritual estão altamente ligados à questão da epigenética. Porque a epigenética, ela trata do quê? Hoje está comprovado cientificamente que não passa de 5% a nossa herança dos nossos pais. 5%. Olha só. A cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da... Isso sim. Agora, o meu pai era viciado, então eu vou ser um viciado. Nada, isso é o ambiente que te faz. Então a epigenética, ela trata E você disso. decide sua vida. E a gente decide sua vida, exatamente. É. E tu vê como tá ligado com o assunto de Eu hoje. queria... Cortei e volta. Não, eu queria justamente, em cima de tudo isso que nós estamos falando, tem tudo a ver. Eu tenho estudado muito essa questão da mente com os sentimentos do coração. Perfeito. E tenho descoberto coisas fantásticas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O centro eletromagnético do corpo, estudado pelo Instituto Matemático do Coração. Olha só, Instituto Matemático do Coração é um instituto que se localiza na Flórida, nos Estados Unidos, e que estuda profundamente o coração. Olha só o que se constatou através de ligar-se eletrodos, vários exames, eletroencefalograma, eletrocardiograma e assim por diante. O campo de energia eletromagnética do coração gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética que o cérebro. Caramba. Olha só, 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética. Só que tem um detalhe. Sabe quantos bilhões de neurônios nós temos no cérebro? 86 bilhões de neurônios. Sabe quantos nós temos no coração? 40 mil. 40 mil gerando 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética do que o cérebro, que tem 86 bilhões. O que é isso? São os nossos sentimentos. Eu descobri uma coisa. Eu descobri uma coisa com esse estudo. Possivelmente vocês conheçam pessoas que tiveram câncer de pâncreas, câncer de pulmão, câncer de fígado, câncer de estômago. Vocês já ouviram falar alguém que teve câncer de coração? Nunca. Não existe. Ele não deixa. Ele não deixa. Tal é a energia que ele tem ali, a energia magnética, a energia elétrica, que é gerada a partir do coração e que, inclusive, vem formar o nosso campo magnético. Nós temos, que alguns chamam de aura, que é a mesma coisa, o nosso campo magnético, que ele está impregnado pela energia do coração. Então, olha a importância de eu doutrinar os meus hábitos, de eu doutrinar os meus pensamentos, de eu ter a consciência que eu tenho que ser um ser reflexivo para evoluir. A importância que tudo isso tem para o nosso corpo. Não, olha que interessante, o senhor fez uma constatação e uma vez eu vi uma matéria de um médico, não vou me lembrar do hospital, mas enfim, era nos Estados Unidos, que ele era responsável pela oncologia e ele chegou e mudou o sistema de dar a notícia para o paciente quando era detectado, quando ele tinha câncer. Né? Então ele ensinou o pessoal, olha, a gente vai falar de uma outra forma. Mas, olha, o senhor está no tratamento, tem algumas anomalias, a gente vai começar aqui, nunca dizer, olha, o senhor tem câncer. Por quê? Porque o índice de derrota do corpo era drástica. Né? Exatamente. E ele começou a ter melhoras. Então o pessoal que tinha câncer era tratado sem a informação. Os familiares diziam, mas o que o pai tem, o que a mãe tem? O familiar tinha, não, está sendo tratado. Ele mentia. Literalmente. Para ajudar. Para ajudar. E ele foi, em algum determinado momento, ele foi processado e foi a júri. E aí o pessoal, olha, foi condenar ele e tal, uma questão mais ou menos assim, né? Não me lembro o nome do médico, do hospital, né? E aí o juiz, olha, eu vou ter que sentenciar o senhor a perder o direito de exercer a profissão. Aí ele disse, ok, tranquilo, mas só deixa eu fazer uma confirmação. Aí ele abre lá o documento, ele mostrou o prazo de vida que se estendeu usando essa metodologia. Se estendeu em 40%.
Tudo bem, eu aceito a punição. Aí o juiz fez uma análise, peraí, vamos analisar aqui, peraí. Só fez bem isso. Sim, só fez bem. Ele omitiu uma verdade. Não, ok. Tanto é que isso se tornou uma política hospitalar pública no mundo todo. Hoje a notícia é dada diferente, baseado nisso, nessa ideia. É mentir? Não. É mudar amenizar a história. Porque senão fica fácil dizer, né? Aquele sentimento todo vem para ti, aí a decadência é... Né? Então, como bomba. É uma bomba. Como o senhor falou, eu uso a informação de que jeito? De passar por... Olha o que o coração tem, a fonte de informação. Quantos milhões de vezes mais. E aí vai essa informação para o cérebro e diz, desiste, acabou. Aí entra duas coisas que eu acho maravilhosas também, que é fé e esperança. Fé e esperança. A gente não pode derrubar a fé das pessoas. Nunca. Não pode derrubar a esperança das pessoas. Jesus Cristo não curava as pessoas. Não existe um médico que cure. A cura é autocura. A pessoa se cura pela sua própria... O que Jesus Cristo dizia? Chegava para a pessoa que precisava ser curada e dizia assim, tu queres te curar? Eu vou te perguntar, tu queres te curar? Fazia uma imposição de mãos e depois dizia, estás curado. A tua fé te curou. Exatamente. A tua fé te curou. Por exemplo, tanto ele não curava que o famoso caso da hemorroísa, que sangrava há anos, e na época o sangramento para a mulher era que nem a lepra. Sim. Tinha que ser isolado, tirado da família, tirado de casa, afastado, ia viver nas cavernas, correto? Ela tinha tanta fé no que Jesus Cristo falava, que ela encostou no manto dele, inclusive Jesus Cristo sentiu e disse assim, alguém me tocou. Pedro, que está do lado dele, disse assim, mas, senhor, várias pessoas aqui estão lhe tocando, não? Alguém me tocou porque saiu virtude de mim. E ela saiu curada. Porque ela acreditou. Ela se curou. Então não tem a pessoa... Quando a gente recebe um passe, quando vai fazer um reiki, quando exerce o Theta Healing, que é uma... Dr. Dorival gosta muito do Theta Healing, né? Inclusive, quando a gente, na verdade, da Havaiana, ela curou um câncer através da mente. Da mente. Né? Sem nenhum tipo de medicação. Pois bem, quando a gente vai proceder qualquer uma dessas coisas, se a pessoa não quiser se curar, e aí entra o vitimismo, se a pessoa não tiver fé em que ela pode se curar, esperança que ela vai se curar, correto? Ela não tem quem possa curar ela. Não tem médico. Quantas pessoas se curam de doenças com pílulas de açúcar ou de farinha? Como é que é o efeito placebo? O efeito placebo. Exatamente. Tem um ouvinte nosso que disse que ia fazer aquela pergunta: por que no coração não tem câncer? A Rose. Mas aí tu já respondeu. Eu estava olhando agora. Viu? Ela ia fazer a pergunta. Já respondeu. Me antecipei. Te antecipou. Não, e sabe uma outra coisa? A gente vai lembrando desses casos, né? Teve uma outra situação também, né, professor? Que um senhor lá nos Estados Unidos também, né? O café. Vou pegar outro café. Pior que estão filmando, vou ver quanto café eu tô tomando. Café faz bem pro coração também. É isso aí. É um estímulo. Ele recebe a notícia, né, que estava com câncer e estava assim extremamente avançado, já o médico muito preocupado, disse, olha, eu já vou encaminhar o senhor para fazer químio, rádio e tal. Ele olhou e disse assim, tá, quanto tempo eu tenho de vida, doutor? Disse, olha, vou ser bem franco contigo aqui, a gente fazendo um bom trabalho aqui, 60, 90 dias, ele pegou e o médico se descuidou e ele foi embora. E aí saiu bem doido procurando e ele foi embora. Simplesmente sumiu. E de repente ele estava de férias indo para Miami, se eu não me engano, ele encontra a família do paciente, né? E diz, doutor, obrigado, tal, o senhor cuidou do meu pai e tal. Quem era teu pai? Mas eu falando e tal, caramba, teu pai que fugiu de mim, né? E tal, não sei o que, fugiu, disse assim, ele faleceu, enfim. Faleceu o ano passado deles. Não, peraí, só um pouquinho. Peraí, o ano passado? Foram 12 anos. E que tratamento ele fez? Nenhum. Ele simplesmente se recusou a morrer. E se recusou a fazer tratamento, que é aquilo que o senhor falou. Aí ele pensou, esse médico, fala, se ele tivesse feito tratamento comigo, ele tinha morrido em 90 dias.
Nós temos um caso desses com o Divaldo Franco. Exato. O Divaldo Franco conta, não me lembro que doença ele teve, o Divaldo, que hoje já tem 94, 95 anos, né? Mas quando ele tinha 60 anos, eu acho que foi um infarto. Não me lembro agora. Que ele tinha que trabalhar depois. E o médico disse assim, não, fica calmo na cama. Tranquilo na cama, até porque tua vida aí pela frente não vai ser muito longa. Daí ele conta que décadas depois ele foi no enterro do médico. Ele foi no enterro do médico, né? Desse médico que falou. Oração. Vai ser ele que eu, né? Foi rezar para ele. Mas então, olha que interessante essa analogia quando a gente pega. Eu me recuso a ter uma doença. Ponto. Vou usar meu estado vibracional do coração, meu pensamento, o meu sentimento, né? E a fé. Exato. E fé. Mas eu preciso, como o professor falou, acreditar. Porque não adianta, né? É igual aquela prece que a gente faz, obrigado, me ajuda aqui, mas eu não estou acreditando. Não, essa é outra coisa. O poder da oração. Vamos reconhecer isso. Como as pessoas não reconhecem, que acham que é uma besteira orar, rezar. E quando a gente fala oração, não é pegar o terço, com todo respeito a quem faz isso, e a Maria, não. O poder da oração, ele tem que estar concatenado com o poder mental e do sentimento que eu estou emanando. Isso vai fazer bem a mim e vai fazer bem a quem eu estiver orando. Por quê? Porque não deixa de ser uma energia que nós estamos propulsionando através da nossa mente. Pela oração, com fé, com esperança. Quando a pessoa não precisa rezar 10 Pai Nossos, reze um e pense em cada palavra que tu estás dizendo. Ou não fale nada, se é sozinho não precisa falar nada. Exatamente, raciocina, pensa. E outra, não precisa ter lugar, não precisa te ajoelhar, tu pode estar sentado, não tem, e não tem que ser uma oração decorada. Conversa com a espiritualidade, conversa que eles vão levar o teu problema, porque tu está tendo fé, tu está tendo esperança, eles vão levar o teu problema para Deus e Deus vai de repente dizer assim, tá, vamos interferir um pouquinho nisso aí, né? De repente, tu tem que imaginar que tu está falando com um amigo de confiança. É isso aí. Uma coisa Usa que a tua palavra, a tua maneira de ser. a gente tem que ter consciência de que nós temos dentro de nós um potencial enorme. Mas a espiritualidade nos ajuda até mesmo a acessar essa... Eu costumo dizer sempre que o nosso chakra cardíaco é a porta da vida. Tanto é que ele é um divisor dos 3 primeiros chakras e os 3 de cima, que nos ligam à terra e ao céu. O poder do coração, do chakra cardíaco, o sentimento. Porque eu falou uma coisa muito certa. O coração é muito mais importante que o cérebro. A gente vê um monte de gente sem cérebro, agora sem coração não dá para ver. Não vive. Sem cérebro vive. Isso é normal. Sem coração não. A gente vê muita gente sem cérebro aí, né? E nem é anencéfalo, né? E nem é anencéfalo. Nem é anencéfalo, né? E sabe que é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Como o senhor falou, a nossa prece, a nossa oração é íntima. É a nossa conexão. Mas uma coisa que eu venho notando, nós vemos notando, como as pessoas estão orando, agradecendo em público. Eu vejo assim, médicos antes de entrar, por exemplo, no seu procedimento, pessoal, vamos fazer uma prece aqui. Até tem um colega nosso aqui que ele é médico, ele contou uma história uma vez de um anestesista novo que entrou numa equipe, determinada equipe, e o pessoal, ele chegou um pouco atrasado, né, para cirurgia e tal, e ele vai, quando ele se prepara, ele olha, cadê o pessoal do bloco? Ele olhou, estavam lá do lado. Estão fazendo o quê? Estão orando. E aí ele, coisa estranha, né? Vamos esquecer depois? Não. E aí o que acontece? Eles falam, que coisa estranha. Né? Estão orando. Tudo bem, então vamos lá. Então, entendeu? Uma coisa assim, se tornou uma coisa mais normal, pública. O que é isso? Bom. Claro. Bom, vamos entender que nós estamos fazendo a nossa parte, divulgando, falando, dizendo que faz bem fazer uma prece. É necessário. E às vezes a gente tem, eu acho que ainda existe um certo preconceito. Por exemplo, quando tu vai no restaurante, diariamente, no teu trabalho, e isso eu presenciei muitas vezes, e tu vê um evangélico, antes de se alimentar, coisa bonita, fazer uma prece. ele faz a prece dele.
E poucos fazem isso. Agradece, né? Agradecer o alimento. Quantos de nós ou dos nossos ouvintes agradecem quando acordam de manhã pela oportunidade de mais um ter dia? acordado. De ter acordado. Nossa. Quantos? E tem gente que tem a capacidade de dizer, eu não tenho nada para agradecer. Pô, mas tu tá levantando uma cama Gratidão, quentinha, né? tu tá saindo, tá indo para um banho quente, tu vai tomar um café, tu não tem nada para agradecer? Porque, na verdade, a pessoa busca muito no mundo, na matéria, e não O descobriu materialismo, ainda, o materialismo. não descobriu a grandeza da vida que está dentro dela. Né? Eu costumo de manhã, eu não saio da minha casa, minha esposa a mesma coisa, sem ler uma página do Evangelho. Por quê? Porque se a gente quer saber qual é o caminho da evolução, o caminho do vencimento dos vícios e da potencialidade das virtudes, está escrito ali. Mas eu não, eu sou islâmico, então leia o Alcorão. Leia o Alcorão. Eu sou judeu, então leia a Torá. Sabe? Não tem problema. Sabe, eu sou budista, leia os cestos de Buda. Eu sou hinduísta, leia os livros ayurvédicos. Não tem, leia. Eu não começo a trabalhar sem ler o Evangelho. Eu também leio então tem uma página. situações. Deixa eu só mandar um abraço especial aqui, claro, para todos os nossos ouvintes, né? Manda um alô para o Cleiton Mendes, Edson Braga, em Forquilha, Ceará, e para o Edmar. Grande abraço. Ana Grace de Castro Campos Carvalho, programa maravilhoso, grande abraço, querida. A todos os nossos web ouvintes, né? A Maria Gleice, boa noite, grande abraço. Wagner Carraro, entre outros tantos aqui, ó. Honorino, seu Honorino, sempre assistindo a gente. Andréa Dami, não é? Simone de Olho, Francisco Silveira, Felipe Patrick, Vanderlei Borges, Roselino, não, Roselino está aqui, Denise, grande abraço a todos. Um abração especial ao Lúcio, ao Kleber, ao Vagnão, Israel, colegas que estiveram conosco no trabalho lá, que começaram a assistir o programa. Grande abraço a vocês, meus queridos. Um abraço, que hoje é o dia do maçom, tenho muitos amigos. Olha ali, hoje é o dia do maçom, grande abraço a essa equipe toda, esses maçons aí, né? Enfim, são situações, né, os nossos web ouvintes, né, a gente ficaria aqui, né, desejando, né, a todos eles, porque eles nos apoiam, nos incentivam, perguntam, vão te questionar, né, depois lá no nosso website, enfim, né, calma, aguenta aí. Esse é o primeiro programa, né, que tu está convidado aqui, a Claudinha depois vai entrar em contato contigo, agora tu... Acho que ele podia falar alguma coisa sobre a escola dele, a aula de quê, lá, afinal de contas? Nós temos uma escola que se chama Paideia Centro de Estudos Alternativos. Por quê? Eu acho que quando eu nasci me inocularam o vírus da educação e eu não consegui me livrar mais dele. Isso foi bom. Porque eu acho que, na verdade... É uma missão. É uma missão. Eu acho que... Eu lido com educação há 42 anos, né? Perfeito. 32 anos de sala de aula. E daí eu resolvi criar uma escola que oportunizasse as pessoas de estudar e, principalmente, de crescer intelectualmente. Então a gente começou há 10 anos atrás com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Você não faz ideia o que é a satisfação de ver uma pessoa de 60 anos terminando seu ensino médio. Nossa, que fantástico. Porque o término do ensino médio, ele tira uma barreira que a pessoa tinha na frente, que começa pela sua autoestima, pela cidadania, e termina por onde? Se quiser fazer um curso técnico, um curso superior, um bom concurso, crescer no trabalho, conseguir um bom trabalho, sem ensino médio hoje não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. E aí a gente sempre vislumbrando, tinha pessoas que estudavam conosco, para dar continuidade a isso. Então, nós somos parceiros, a gente chama de polo, da UBRA, aqui em Caxias, pelo Paideia também, e da Unifacvest de Curitiba. E criamos aonde o querido Jacques faz parte, nós criamos um segmento chamado Procorp, que é Programa de Formação Corporativa. Esse destinado às áreas de gestão das empresas. Perfeito. Mas sempre atento assim às necessidades de mercado. Bem pouco tempo atrás, nós conversávamos agora, nós estamos na 3ª versão só, nós criamos 2 cursos que a gente achou bem interessantes. Um é Lead Metrologia, porque leitura e interpretação de desenho e medida aqui no polo metal mecânico, o cara que não tiver isso no currículo, tá fora. E o outro é a nossa população está envelhecendo e não tem quem cuide das pessoas mais idosas, né? E a gente criou então um curso de cuidador de idosos, cuidador de pessoas idosas, cuja coordenadora, inclusive, é a Daniela Heck, que é a
presidente do Conselho Municipal do Idoso. Então, assim, ela traz assim um conhecimento fantástico a respeito do assunto, que é o que a gente deseja, né? E, basicamente é essa a nossa escola. Basicamente. Aí. E basicamente assim a gente chega ao final do programa. Mais uma vez. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Estava começando. Sempre assim. A gente agradece de coração a sua presença, professor, e a gente já disse que o senhor vai ter que voltar aqui de novo, infelizmente. Nos aguentar aqui mais uma vez. Felizmente. Pacto feito, porque Pacto gostei feito. demais. Muito obrigado. E eu queria encerrar, por favor, dizendo assim, ó. 3 frases que eu tenho aqui sobre a nossa mente. A mente gera um campo vibracional que comanda todo o nosso corpo. Então, cuida bem o que tu estás pensando e os sentimentos que tu estás emanando, porque eles estão te atingindo também. Se você pensa coisas negativas, as partículas irão trabalhar de uma forma. Se você pensa coisas boas, as partículas vão trabalhar de outra forma. As partículas do teu corpo. E o estado de ânimo ou desânimo instalado no organismo é regido pelo campo vibracional da tua mente. Então, de novo, cuide do que tu estás pensando. E orai e vigiai. Pronto. É bem simplesinho. Perfeito. Chave de ouro. Chave de ouro. Sendo assim, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes. E como sempre, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propôs a estar aqui conosco na noite de hoje. Aos nossos web ouvintes, queridos amigos, agradecemos pela paciência, pela parceria. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. E muita luz. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.